Jesus está olhando para você. Ele conhece a sua vida e contempla todas as situações que você está vivendo. Você não está só. Jesus está ao seu lado. Pela fé e pelo poder da palavra de Deus, todas as circunstâncias podem ser transformadas. E em Jesus, você alcançará a vitória. Luz da Esperança, Igreja Evangélica de Pinheiros, Votorantim. Mateus 13, 24. Parábola do trigo e do joio. Nos diz a palavra de Deus. Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem, então, o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nós iniciamos ministração sobre a parábola do semeador, falando sobre os mistérios do reino de Deus. Jesus traz, amados, aqui nesse capítulo de Mateus, algumas parábolas, através das quais ele nos revela mistérios do reino de Deus. Ele fala de coisas espirituais, também comparando com coisas materiais, coisas naturais. É importante, amado, que nós tenhamos a consciência daquilo que o Senhor está nos trazendo, daquilo que o Senhor está nos dizendo. Quando falamos sobre a parábola do semeador, falamos sobre os 3 elementos que foram trazidos por Jesus Cristo nessa parábola: o semeador, a semente e o solo. Esse solo, diversos tipos de solo. E começamos a entender isso dizendo: que solo nós temos no nosso coração? Que tipo de solo nós temos na nossa mente? Será que nós temos o solo que quando a semente cai, as aves do céu vêm e rapidamente levam embora? Jesus fala que as aves do céu são os demônios que tentam tirar a palavra que é lançada no nosso coração e na nossa mente. O grande trabalho dele, nós temos aprendido, é verdadeiramente tirar da nossa vida tudo aquilo que pode representar-nos vitória, bênçãos, alegria, paz, prosperidade, em todas as áreas das nossas vidas. O inimigo quer dificultar ou impedir o mover de Deus em nossas vidas, e quando nós permitimos que a semente caia à beira do caminho, nós damos a ele a oportunidade de comer essa semente.
Outra semente, diz a palavra de Deus, ela cai entre as pedras, onde há pouca terra, mas ela chega a nascer, mas depois, por não ter profundidade, morre. Uma terceira semente, outro tipo de solo, cai entre os espinhos, lugar de espinhais. A semente cresce, mas os espinhos sufocam a semente e ela morre. E Jesus fala que os espinhos são as preocupações que temos com as coisas do mundo. Jesus fala que quando nós priorizamos as coisas do mundo, quando priorizamos as coisas que nos dão prazer, esse prazer mundano, toda palavra semeada, ela é consumida. Ela acaba sendo sufocada e morre. E tem finalmente o quarto tipo de solo, que é a terra fértil. Quando a semente cai, e encontrando terra fértil, produz a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus falava muito sobre semeadura, porque o povo de Israel era um povo que vivia basicamente da agropecuária. Então, quando ele trazia esses exemplos, todos compreendiam perfeitamente o que ele estava querendo dizer. Então, ele traz aqui para nós essa parábola do trigo e do joio. Essa parábola, amado, tem para nós 6 elementos. 2 semeadores, 2 espécies de sementes e 2 tipos de colheita. Se nós atentarmos para isso, nós vamos compreender que Jesus nos traz aqui um grande alerta. Nós precisamos compreender que existe um inimigo que está a postos para que possamos ser surpreendidos. E ele vem semear, na calada da noite, essa semente maligna chamada joio. Amados, quando Deus fez o homem, Deus criou o homem para ser trigo. O inimigo veio e semeou no coração e na mente do homem uma semente de joio. Isso aconteceu desde o Éden. E nós temos muitas vezes colhido ainda hoje os frutos dessa semente maligna. Porque o homem aprendeu a gostar do joio. Quando o homem conheceu o mal, ele que só conhecia o bem, porque ele vivia na presença de Deus. Quando ele conheceu o mal, ele distanciou-se do próprio Deus. Então, amados, quando o homem conheceu o bem e o mal, ele preferiu o mal. A palavra de Deus fala em Provérbios que o bocado do pecado é doce. É doce. É difícil deixar porque ele é atraente ao paladar. Estou falando do paladar espiritual. O pecado, amados, ele é atraente, ele é doce. Ainda que a palavra diga assim, ó, no início ele é doce como mel, depois torna-se amargo como fel. Nós temos que estar atentos. Jesus traz aqui essas observações e eu sei que o que ele quer dizer aqui é muito mais profundo do que aquilo que está escrito. Tem coisas que Jesus não podia trazer para os discípulos. Quando ele fala a parábola para a multidão, era de uma forma. Quando os discípulos chegavam próximos dele, mestre, Senhor, explica-nos isso. Aí ele pegava e trazia já coisas mais profundas, mas ainda assim não revelava tudo, porque não havia capacitação espiritual nos discípulos. Eles só foram capacitados depois que desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus. A partir daí é que eles puderam compreender as coisas espirituais e começaram a discernir, a saber separar aquilo que é espiritual daquilo que é natural, daquilo que é carnal. Amados, há uma particularidade, e nós observamos aqui, no versículo 36, diz assim, então tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Quando nós estamos estudando a palavra, nos cultos de estudo da palavra, no tempo da escola bíblica dominical, esse tempo é um tempo precioso, porque nós temos a real oportunidade de aprender. E aprendemos, amados, eu creio assim, na mesma figura, como Jesus fazia com os discípulos, todos sentavam
e ficavam ali aos pés dele ouvindo a explicação, ouvindo ele relatar e desvendar esses mistérios tão tremendos do reino de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus quer nos ministrar, ele nos leva para um lugar separado. Ele nos tira muitas vezes de um tempo, do ambiente de culto normal, para nos dar a oportunidade de perguntar, para nos dar a oportunidade de participar, de debater, de expor pontos de vista, tirar dúvidas, esclarecer muitas vezes confusões que vêm, porque a palavra de Deus, ela muitas vezes pode ser confundida. E uma das estratégias do inimigo é verdadeiramente confundir a nossa mente, para que a palavra de Deus, essa semente bendita de trigo, possa cair como joio em nós. Se nós quisermos usar a palavra de Deus, distorcendo-a, nós também conduziremos o povo por caminhos tortuosos, ainda que o povo pense que está indo por caminhos retos. Então, essa particularidade, o Senhor ainda nos concede, nos permite, o tempo de tratar das coisas tão tremendas do reino espiritual, na particularidade de ambientes que são favoráveis para o estudo, para a meditação, para o conhecimento e principalmente para o crescimento espiritual. É no tempo de estudo e meditação da palavra que nos fortalecemos para alcançarmos as vitórias. O presbítero Teodoro, hoje ministrando a palavra, ele foi lá em Romanos capítulo 8, falando de tudo aquilo que o inimigo usa para nos afastar de Deus, para nos distanciar de Deus, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo. Então, algumas situações que são reais e que, através delas, o inimigo tenta nos distanciar de Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo traz a resposta dizendo assim, em todas essas coisas, todas essas circunstâncias, se Deus é por nós, o inimigo não nos vence. Porque contra todas elas e sobre todas elas, nós seremos a cada dia mais do que vencedores. E ele pergunta assim, quem poderá nos separar do amor de Deus? Amados, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Deus continua nos amando, mas não pode fazer nada. Porque Ele depende de que voltemos. Ele depende de que retornemos. Ele depende de que nos firmemos, para que Ele possa nos abençoar poderosamente. Sempre haverão condições estabelecidas por Deus na sua palavra, para que nós possamos desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós. Nesse caminho chamado vida, e a palavra de Deus diz que não adianta nós queremos sair do mundo. Não adianta. Nós teremos que conviver com o mundo. Nós fazemos parte do mundo. Estamos nele. Ainda que o mundo possa já não ter influência sobre nós. Jesus ora para Deus Pai, orando pelos discípulos. Ele diz assim, Senhor, meu Pai, eu peço que os abençoes e que os livre do mal. Não peço que os tires do mundo, porque nós estamos aqui no mundo ainda, mas porque nós temos trabalho para fazer no mundo. Existem vidas para serem alcançadas, vidas para serem mais do que alcançadas, porque as vidas, uma vez alcançadas, elas precisam ser cuidadas. Precisam ser cuidadas. Alcançou, a responsabilidade aumenta, porque você tem que passar a cuidar dessas vidas. Quem conhece o bom cuidado, não aceita mais ser mal cuidado. É como você conhecer um bom restaurante. Quando você entra num restaurante ruim, você lembra do bom. Quando você tem uma porção na sua vida, que é abençoadora, uma porção diferenciada, você já não quer mais, você não quer mais viver aquilo que antes você vivia por não conhecer o lado bom. O reino de Deus é assim, nós temos nesse caminho dessa trajetória chamada vida, sempre situações que vão trazer confrontações. Nós sempre vamos ser colocados em situações de confronto. Porque faz parte. Quando Satanás disse para Eva, pode comer, porque o fruto é bom.
E Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como Deus. Ela foi colocada diante de duas situações. Uma, não comer e obedecer a Deus. Outra, comer e querer ser igual a Deus. Ela não percebeu o laço que estava sendo armado para a vida dela. Ela não sabia ainda que aquele que lhe trazia essa oferta, um dia quis ser igual a Deus. Ela não sabia. E na tomada da decisão, ela tomou a decisão errada. Nós temos que tomar cuidado, porque sempre seremos confrontados. Por exemplo, o bem e o mal. Um dia Moisés disse para o povo: eu coloco diante de vós hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe o que vocês querem. Querem viver ou morrer? Querem ser abençoados ou amaldiçoados? Irmãos, esquece toda a questão espiritual. Humanamente falando, se alguém nos perguntar, o que você quer mais, viver ou morrer? É difícil responder? Não. O que você quer, ser abençoado ou amaldiçoado? É difícil responder? Não. Mas sabe o que é interessante? É que normalmente nós escolhemos o caminho errado. Normalmente, mas há uma tendência muito grande no coração do homem, sendo colocado nessa bifurcação, em que você tem que escolher entre a esquerda e a direita. Por que é tão difícil nós nos sairmos, nos livrarmos dos laços, que a Bíblia chama de laço do passarinheiro? Que ele fica oculto na nossa caminhada, mas ele fica oculto. Por que nós, uma vez laçados, perdemos o controle da nossa vida? O bem e o mal fazem parte da nossa trajetória. O certo e o errado. O verdadeiro e o falso. A verdade e a mentira. A justiça e a injustiça. Bênção e maldição. Todas as situações se opõem. Assim como nós temos em nós algo que se opõe àquilo que queremos fazer. No reino espiritual, amados, desde que Deus Pai decidiu estabelecer o reino dele na terra, o mundo começou a tentar impedir que o reino fosse estabelecido. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 2. Versículo 15. 1 João. Não é o Evangelho de João, 1 João capítulo 2. Versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode glorificar a Deus. Amados, se nós dissermos que as coisas do mundo não são atraentes, estaremos negando uma coisa que é real. Mas se nós permanecermos fiéis, nós permaneceremos por toda a eternidade. Porque as coisas do mundo passam. Mas aqueles que estão na presença de Deus permanecem vitoriosos. Nada pode impedir essa vitória. Amados, e essa guerra quando ocorre entre o reino de Deus e o mundo, Jesus e Satanás, o Espírito e a carne. O Espírito e a carne, amados, é um combate que nós vivemos cada dia. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque o espírito combate contra a carne contra o espírito, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Cada vez que nós tomamos uma decisão de servir a Deus, inicia-se na nossa vida um combate, uma luta muito grande. E eu quero trazer os ensinamentos dessa parábola para essa verdade, amados. Essa terra bendita, onde o trigo foi semeado, e onde o inimigo semeia o joio. Eu quero tirar da esfera do solo do reino, do solo do mundo, e trazer
para o interior da minha vida e para o interior da sua vida. Eu queria que você pudesse compreender que o nosso coração é um campo fértil para que o joio prospere. A palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é verdadeiro. Amém? Amém. O coração do homem, ele é, falem alto, é enganoso. E mais do que isso, perverso. Então, não confie no seu coração. O nosso coração, ainda não transformado, é um terreno fértil para que o joio possa ser semeado e frutificar. O coração daqueles que estão na presença de Deus é como uma lavoura, onde o trigo foi semeado. O trigo na figura do Senhor Jesus, que ele diz assim, se o grão de trigo, falando dele, caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, a palavra, quando recebemos, ela é exatamente como esse grão de trigo. Precisa frutificar. Ele, o Senhor Jesus, já morreu. E quando ele ressuscitou, ele começou a dar fruto. Nós somos hoje fruto dessa semente bendita, de um trigo celestial chamado Jesus Cristo. Mas o nosso coração, amados, nessa terra onde Deus quer que haja uma lavoura só de bênçãos, Deus quer que o nosso coração produza frutos para a vida eterna. Mas o inimigo, ele é especialista em semear no nosso coração a semente do joio. Então existem duas espécies de semente que estão no nosso interior. Uma de trigo, outra joio. A nossa vida vai ser mais ou menos bendita, abençoada, próspera, dependendo da proporção que há de trigo e da proporção que há de joio. É evidente que todos nós produzimos frutos que Deus espera, que é o trigo. Mas também é evidente que todos nós, ou muitos de nós, produzimos frutos que são repugnantes para Deus. Que entristecem o coração de Deus. Quando produzimos, através das nossas atitudes, o fruto do joio. Em Tiago 3, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Tiago 3. Fala, amado, sobre a língua. E diz a palavra que a língua é terrível. Versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Leia comigo. E inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Olha o joio sendo semeado nessa terra perigosa chamada língua. E a língua, ela só traz, segundo a palavra de Deus, ela só fala aquilo que está cheio o coração. Do fruto do nosso coração falarão os nossos lábios. Dependendo do que falamos, dependendo da forma como nos expressamos, nós estamos demonstrando se nós já somos dominados pela lavoura de trigo, ou se ainda somos dominados ou influenciados pela lavoura de joio. E Tiago continua dizendo assim, versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de pessoa mortal. Olha agora. Trigo e joio. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Trigo ou joio? Trigo. E com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus. Trigo ou joio? Joio. Perceberam? Amados, como que essa lavoura, ela manifesta o fruto? Continuando. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, Tiago não está escrevendo para o mundo. Tiago está escrevendo para nós. Ele está escrevendo, é uma carta universal para a igreja do Senhor Jesus. Ele está falando nesse texto, dá a impressão que ele está falando das pessoas do mundo. Mas aqui ele traz bem a observação. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Que tipo de semente tem encontrado mais facilidade para se desenvolver em nós? A semente de trigo ou a semente de joio? O que nos impele, o que nos motiva mais? Produzir o trigo ou produzir o joio? O Senhor Jesus traz uma palavra tão tremenda. Eu queria compartilhar com vocês, quando ele fala, lá em Mateus capítulo 7, quando ele fala dos frutos e das árvores. Preste bem atenção nessa palavra. Mateus capítulo 7. Amados, eu vou ler a partir do 13, porque eu falei sobre os caminhos. E Jesus diz assim, 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amados, essas vidas às quais Jesus se refere, estavam na igreja, plantadas no reino de Deus. Mas Jesus traz um alerta para que nós estejamos atentos, amados, porque o inimigo não brinca. Quando ele fala da parábola do joio, do trigo, amados, ele diz que o joio foi plantado depois que o trigo havia sido plantado. Quando nós não conhecemos ainda o trigo, nós nem sabemos que produzimos joio. Não sabemos. É como estar no mundo e não ser perseguido pelas sombras do passado, pelas sombras do pecado. Porque no mundo nós vivemos em trevas, e onde há trevas, não há sombra. Ela é pura sombra, pura escuridão. Quando a palavra de Deus começa a refletir em nossas vidas, nós começamos a perceber as sombras. Porque já existe luz sobre nós. Jesus está dizendo, haverão aqueles que estarão no meio do povo de Deus, estarão no meio da igreja de Deus, mas que ele não conhece. Porque os frutos testificam que não conhecem a Deus. Porque não praticam a palavra de Deus, porque não têm alegria em obedecer a palavra, em meditar na palavra. Muitas vezes não têm alegria em estar na presença de Deus. Amados, nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. E diz a palavra de Deus que se fosse possível, a palavra fala assim, ó, se possível fora, ele enganaria até os escolhidos. Porque ele se traveste, se transforma em anjo de luz, se necessário for, para nos enganar. Como que nós vamos saber o que é de Deus, o que é do maligno? Comendo o fruto, conhecendo o fruto.
E antes que produzamos os frutos, nós temos que estar atentos, porque as lavouras vão dando sinais evidentes do que é trigo, do que é joio. E Jesus falou assim, olha, a semente do joio é semeada enquanto os homens dormem. Sabe o que é perigoso? Muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. Muitos estão desatentos. A palavra de Deus fala assim, né, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, estejais atentos, não durmam. Trazendo para a linguagem bem popular, não vacile, não dê bobeira. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica atento para ver que fruto estamos produzindo. Quando produzimos o joio, ele fala, achei espaço, achei a brecha, posso dominar essa lavoura. A palavra de Deus diz, amados, que um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro. Cada vez que nós descuidamos das coisas que Deus tem para nós, das coisas que Deus preparou para nós, invariavelmente nós começamos a caminhar por esse caminho em que só vamos produzir o joio. E nós não podemos, amados, nós não podemos mais viver essa porção. Nós temos que entender que precisamos reforçar a vigilância, fortalecer o homem espiritual. Eu já disse, quero repetir, todos nós temos ainda no coração e na mente sementes de joio. Mas elas podem não germinar mais, não produzir mais frutos. Há um poder que em nós opera, pelo qual nós podemos dizer em nome de Jesus, eu que praticava isso, que desagradava a Deus, eu não praticarei mais. Nós podemos refrear. O próprio Tiago, num texto maravilhoso, ele diz assim, que quando nós estamos prestes a pecar, nasce em nós a cobiça, chamada concupiscência. Ele diz assim, pois tendo a concupiscência sendo gerada, ela dá à luz o pecado. Quando nós não precisamos fazer, quando queremos fazer, imaginamos fazer, pensamos em fazer, quer dizer, quando cobiçamos, já pecamos. Já existiu o pecado. A concupiscência sendo concebida, dá à luz o pecado. Quer dizer, o pecado já existe. Mas ainda está no controle mental. Ainda está no controle interno. Muitas vezes nós pensamos coisas que são terríveis ou que desagradam a Deus. Mas, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos não realizar essas coisas. É Ele quem vai dizer para nós, quando estamos prestes a entrar por uma porta de perdição, Ele fala, não entre. Quantos já ouviram essa voz? Não entre. Levante a mão os que já ouviram isso. Glória a Deus. Ele fala. Quantos já sentiram que não deveriam entrar? Ainda que não tenham ouvido nada, já sentiram que não deveriam entrar? Levante a mão. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós ignoramos isso e entramos. Mas Deus fala de um aborto espiritual, que é tremendo. Ele fala assim, a concupiscência foi concebida, deu à luz o pecado. Isso significa o fruto da concupiscência é o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha que coisa tremenda. Deus dá a mim e a você um período de reflexão, um período de meditação na palavra, para que nós possamos escolher e definir, peco ou não peco? Materializo o pecado ou não materializo o pecado? O pecado já existe, mas ainda está apenas no controle nosso e de Deus. O diabo não tem interferência nesse momento, presta atenção. O diabo não tem interferência nesse momento. Você pensou, ele não conhece o seu pensamento. Só Deus é onisciente. Ele não pode saber o que está no seu pensamento, mas se você expressar aquilo que pensou, ele vai te laçar, vai te tragar, porque você deu a ele legalidade. Quando nasce o pecado,
ainda no nosso controle mental, ainda no nosso interior, Deus permite que ele seja abortado, para que o pecado não seja consumado. E aí nós podemos pedir perdão a Deus apenas em pensamento. Senhor, Senhor, me perdoa. Me cobre com teu sangue, me reveste com a tua armadura, livra-me, Senhor. Fortalece-me nessa área, porque o inimigo está tentando me derrubar, me laçar, me prender, me aprisionar nessa área. Mas é tão glorioso, que quando ocorre isso, você aborta o pecado ainda no controle da sua consciência, da sua decisão. O inimigo não pode te acusar, porque o pecado não foi consumado. Porque quando é consumado, ele chega para Deus e fala, se o Senhor abençoar, o Senhor está indo contra a sua palavra, porque ele está em pecado. Deus só pode voltar a nos abençoar quando nos arrependemos e voltamos. Aí ele pode nos abençoar. Quero dizer para você, existem portas de bênçãos que estão trancadas, porque nós ainda não nos arrependemos completamente. Existem bênçãos que estão reservadas e que nós poderemos não desfrutar delas, porque não tomamos uma decisão. Eu não quero mais produzir joio. Eu não quero mais. Eu não preciso, nós não precisamos esperar o tempo da colheita. Amados, Deus já tem cuidado de nós, nós somos chamados de lavoura de Deus. Ele cuida de nós para que nós possamos produzir bons frutos. E essa nova criatura, esse trigo bendito que foi semeado o dia em que nós recebemos a palavra e o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Essa lavoura precisa começar a tomar conta de nós. Nós precisamos caminhar na certeza da vitória. Amados, esse novo ser que vem em nós a partir do novo nascimento, quando nós declaramos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa ser fortalecido. Nós não podemos dar margem a que ele se enfraqueça a cada dia. Quando nos distanciamos das coisas de Deus, quando nos distanciamos da presença de Deus, quando nos distanciamos da palavra de Deus, o primeiro sinal que nós temos que estar atentos é o seguinte: quantas vezes eu estou lendo a palavra de Deus na semana? Não vou nem falar no dia. Na semana. Esta semana, quantas vezes eu parei o que estava fazendo? Eu desliguei a televisão. Eu não pus nenhum comentário nas redes sociais, porque eu estava meditando a palavra de Deus. Quantas vezes nessa semana você deixou de fazer algo que agrada os teus olhos, agrada o teu coração, agrada o teu corpo, agrada e atrai as tuas mãos, os teus pés, para meditar a palavra? 15 minutos. O intervalo de um jogo de futebol, 15 minutos. 15 minutos faz uma diferença brutal no reino espiritual. O que faz diferença não é o quanto você está lendo da palavra, é quando você chega e toma a decisão de abrir a palavra para ler. Quando você toma essa decisão, Deus começa a mover todas as circunstâncias em seu favor. Você crê nisso? E você começa a aniquilar o joio e a florescer o trigo. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Se nós não buscarmos a palavra, o fruto jamais será produzido, porque nunca chegará o tempo da estação própria. Por que não chega esse tempo? Porque nós continuamos amando muito mais os conselhos dos ímpios do que o conselho dos sábios, dos servos de Deus. Estamos nos detendo nos pecadores. Temos alegria em assentarmos-nos à roda dos escarnecedores. Amados, o inimigo não brinca. Se Jesus fala, olha, toma cuidado, porque o inimigo semeia enquanto você dorme, eu quero dizer para você, acorda. Acorda, porque ele não brinca. Ele só tem 3 objetivos contra mim, contra você, contra a igreja de Deus, contra o reino de Deus. Os 3 objetivos são matar, roubar e destruir. Se o nosso homem espiritual, o ser espiritual estiver fraco, ele facilmente será vencido. Nós podemos comparar esse ser espiritual, o velho homem, com o lobo. Nós vivemos muito mais tempo na nossa vida como lobos do que como ovelhas.
Mas quando nasce, é gerada a ovelha, nós precisamos estar atentos a quem vamos alimentar. Se nós vivermos a cada dia alimentando o lobo, a ovelha sempre será ali desnutrida, minguada. E o lobo se fortalece, existe a ovelha, mas as atitudes são de lobo. O falar é de lobo, o pensar é de lobo, o agir é de lobo. O frutificar é de joio. O campo está tomado pelo joio. Mas quando nós decidimos, eu preciso fortalecer a ovelha, Deus nos dá as armas espirituais, as estratégias benditas, para que a ovelha possa crescer. E à medida que a ovelha cresce, o lobo definha, o lobo diminui. E um dia o nosso homem espiritual, que agrada e glorifica ao Deus Pai, começa a produzir fruto nesta ação própria. Porque temos prazer na palavra de Deus. Porque queremos obedecer a palavra. E aí, cumpre-se a palavra em nós. Tudo quanto nós fizermos, Deus prosperará. Nós não podemos permitir que o joio mate o trigo. Porque o fim do joio é ser queimado. O fim do joio é maldito. O fim do trigo é ser abençoado. O fim do trigo é bendito. Nós fazemos parte de uma lavoura santa. O inimigo tem tentado semear o joio, não apenas na igreja, porque existe joio, vidas que são trazidas pelo inimigo para tentar desestabilizar. Mas eu não quero que nós nos preocupemos com isso. Nós temos que olhar para todos que estão na igreja e dizer assim, em nome de Jesus, todos são árvores benditas, todos são plantações benditas, todos são trigo. O perigo não é aqueles que vêm para destabilizar, o perigo é como o nosso coração está produzindo. O que o nosso coração está produzindo, o que a nossa mente está arquitetando. Será que a minha mente tem preocupação com as coisas de Deus? Será que a minha vida é dirigida pelas coisas de Deus? Eu quero dizer para você, fortaleça o homem espiritual, alimente-o e verdadeiramente se cumprirá na sua vida aquilo que já foi ministrado hoje. Em todas as circunstâncias, contra todas elas, você será sempre mais, muito mais do que vencedor, pelo poder de Cristo Jesus. É uma porção bendita, uma palavra de alerta. Preste atenção. Comece a observar, atente para os frutos e comece a neutralizar toda a plantação de joio, toda a produção de joio, para que quando Deus olhar para a sua vida, possa dizer aos anjos, quando ele for colhido, fará parte do meu celeiro, porque é trigo bendito. Seja sobre a sua vida essa porção, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amados?